Bom dia, turma. Como é que vocês estão? Preparados para a prova de sexta-feira? Não? Gente, como assim? Faltam 2 dias, já tivemos 3 aulas, hoje é a 4ª e última aula, né? Então vocês têm muito tempo ainda para se preparar. Aliás, já é para vocês terem estudado todos esses dias, né? Mas tá bom, dá tempo ainda, você consegue ainda fechar a sua prova de sexta-feira, não tem problema. Bom, hoje, na verdade, é uma aula muito especial, estou muito feliz, inclusive, porque hoje nós vamos começar a falar sobre limites. Aí vocês vão dizer, professor, mas a gente já viu limite, né? Limite derivada, integral. Sim, mas foi para funções vetoriais. Agora a gente vai ver para funções de N variáveis. Então hoje você pode dizer assim, não, realmente hoje eu comecei a ver cálculo 2. Porque se você entender um pouco de limite disso que a gente vai ver hoje, então você já está bem encaminhado em cálculo 2. Já fico feliz se você sair desse curso sabendo resolver os limites que a gente vai ver aqui, tá bom? Então, gente, antes de eu ir para o slide, eu vou só fazer uma comparação entre como você estudava limite lá no cálculo 1 e como nós vamos estudar limite aqui no cálculo 2. Hoje a aula vai ser bem tranquila, assim no sentido de que eu vou com calma para poder você entender bem essa questão de limite, e eu já adianto, que eu sei que alguém vai me perguntar com certeza, é que se hoje a gente não conseguir ver todo o conteúdo, aí alguém vai me perguntar, professor, mas o que a gente não viu vai cair na prova? Não, só vai cair o que a gente viu. Inclusive a sua prova já está pronta, tudo bem, está tudo certo já com a sua prova, uma prova muito bem elaborada, muito boa, e aí você vai conseguir resolver ela tranquilamente, tá bom? Então já fica acertado sobre isso. Tá, então bora, deixa eu fazer aquela velha comparação que a gente faz. Bom, hoje vamos falar sobre limite. Bom, lá no cálculo 1, como era limite? Bom, lá em cálculo 1, nós tínhamos limite dessa forma aqui, ó, limite de f de x quando x tende a A igual a L. Então isso aqui você já está acostumado, mas isso aqui é só uma simbologia, é só uma notação. Mas você que já fez o curso de cálculo, isso aqui faz sentido para você. Você consegue até ler essa notação. Então você chega aqui e diz, o limite da função f de x quando x tende a A é igual a L. Então você entende o que isso significa. Isso significa que quando o x está tão próximo quanto você queira de A, ou seja, quando você se aproxima de a sua função, a imagem dela se aproxima de um valor L. Graficamente, o que seria isso? Vamos imaginar que eu tenho um gráfico dessa função. Claro, o gráfico de uma função dessa é bidimensional, né? Então, seria alguma coisa assim. Aí eu escolho um ponto do meu domínio. Aliás, não, né? Nem sempre o ponto que a gente vai analisar o limite é do domínio da função. Na verdade, é muito mais divertido quando ele não é do domínio da função. Aí fica mais interessante. Mas tá, nesse caso aqui, tanto faz. Vamos dizer se é, não é, tanto, vamos dizer que é. Então, vamos escolher um ponto aqui, ó. Ponto que eu vou chamar de ponto A. Então, o que acontece, gente? Eu vou analisar pontos próximos de A. Então, lá no cálculo 1, você considerava um intervalo aberto, ali em volta de A. Então, eu pegava aqui um intervalinho aberto, em volta de A, e escolhia pontos desse intervalo, cada vez mais próximos de A. Então, por exemplo, escolhi esse pontinho bem aqui, depois eu escolhi esse pontinho bem aqui, depois esse daqui, e eu ia me aproximando. E depois, esse intervalo aberto, ele ia diminuindo. Então, a ideia é perceber o que acontece na imagem da minha função quando esse intervalinho aberto ele vai ficando cada vez menor. Ou seja, eu vou pegando intervalos cada vez menores. Então, eu vou me aproximando desse meu ponto cada vez mais. Detalhe, o meu intervalo, ele chega a ser exatamente o ponto? Não. Eu nunca chego exatamente no ponto. Pelo menos não aqui no meu domínio. Tá? Então, você vai pegar pontos cada vez mais próximos de A, sem nunca chegar no ponto A.
Então a gente sabe que aqui sempre vai ter infinitos números, né, entre A e o seu intervalo. Então você sempre vai conseguir chegar cada vez mais perto de A. Ok. Nesse caso aqui, graficamente, visualmente falando, a gente percebe que lá na imagem também está acontecendo alguma aproximação. Então, nesse caso que eu desenhei aqui, nós percebemos o seguinte, que quando eu me aproximo desse ponto A, a minha função, ela também vai se aproximando de um valor aqui na imagem. Esse valor aqui eu estou chamando de L. Então, toda vez que eu faço uma restrição aqui no meu domínio, vou pegando intervalos cada vez menores, aqui na minha imagem, eu também vou pegando intervalos cada vez menores. Só que mesmo que eu diminua os intervalos, assim como aqui eu vou chegando próximo de A, aqui eu vou chegando próximo de L. Na imagem, eu posso atingir o próprio valor L. Não tem problema nenhum. Agora, no domínio, não. No domínio, eu nunca atinjo o valor A. Até aqui, tudo bem. Deu para relembrar, aí pelo menos essa ideia mais intuitiva, né, do que é limite? Tá, então pronto. Então, isso aqui é limite para a gente. Agora, olha só. Esses intervalinhos que a gente pegava e diminuía cada vez mais lá no cálculo 1, a gente pode chamar eles de vizinhança. Né? É uma vizinhança. Por que vizinhança? Vizinhança é porque eu estou pegando pontos em volta de A. São pontos vizinhos do meu ponto A. Então, isso aí é a nossa vizinhança. Vocês concordam comigo também, agora que vocês já são alunos de cálculo 2, que essa vizinhança aqui, por mais que sejam intervalinhos abertos, eu posso dizer que essa vizinhança é uma bola aberta? Você lembra da definição de bola aberta? Então, se você relembrar, eu não vou colocar aqui, que a gente já viu isso daí, mas se você relembrar, aliás, eu vou colocar no slide depois, mas a definição de bola aberta, ela se encaixa aqui. Então, bola aberta é como se fosse aquela parte de dentro de uma circunferência, se você estiver no R2. Mas se você está no R1, é a parte de dentro aqui de um intervalo aberto. Ok? Então, isso aqui são a bola aberta. Esse conceito de bola aberta, ele vai continuar para Rn, R2, R3 até Rn. Né? Então, no R2, uma coisa diferente no cálculo 2 é que esse intervalinho aqui já não vai mais ser um intervalinho. Vai ser um outro tipo de bola aberta. Uma bola aberta que você vê no R2. Mas tá. Então, o importante é, quanto menor essa bola aberta, ou seja, quanto menor o raio dessa bola aberta, que nesse caso aqui é menor o intervalo, mais eu me aproximo aqui de um valor na minha imagem. Isso no cálculo 1. Como é no cálculo 2? No cálculo 2, e aqui eu vou pegar uma função de duas variáveis, só para usar como exemplo, mas claro que você pode generalizar para o Rn, nós vamos ter coisas assim, ó, limite de f de xy, porque agora f depende de duas variáveis. Então, o meu xy, ele vai tender a um ponto que eu vou chamar de AB. Então, olha só, como são duas variáveis, x e y, então esse ponto aqui, xy, ele vai tender a um ponto também. Então, perceba que agora, aqui na minha tendência, eu tenho um ponto de duas coordenadas. Antes era só uma coordenada. Tá? Então, xy está tendendo a um ponto AB. Por quê? Porque no domínio da minha função f, nesse caso aí, o domínio dela são pontos mesmo de duas coordenadas. Diferente da função do cálculo 1, que o domínio dela era um número, só um número. Aqui não, o domínio são pontos do R2. Então, faz sentido eu colocar assim. Só que a imagem de uma função de duas variáveis, como a gente definiu na última aula, ela é o quê? Ela é um ponto de duas coordenadas também? Olha a minha pergunta. A imagem de uma função dessa, uma função do Rn, como a gente colocou da última vez, uma função de n variáveis, uma função f, x, y, a imagem dela também é um ponto do R2? Sim ou não? Não. Nós estamos trabalhando com funções de n variáveis, cujo domínio é um subconjunto do Rn, mas a imagem ainda é só um número, ainda são os reais. Então, a imagem dela ainda é só um número. Então, se a imagem dela ainda é só um número, então o resultado desse limite, se o limite existir, vai ser também um número só. Então, ainda vou colocar aqui o valor L. Tá?
Então, essa aqui vai ser a nossa notação para limite quando você tiver uma função de apenas duas variáveis. Perceba que a notação ela não mudou muita coisa. O mais importante para a gente agora é fazer a comparação graficamente, geometricamente. Mas o significado ainda é o mesmo. Ou seja, dizer que esse limite existe é dizer o seguinte: quando você se aproxima cada vez mais desse ponto aqui, AB, quanto mais você se aproxima dele, mais a sua função se aproxima do valor L. Então, pelo menos a ideia permanece a mesma. Agora, vamos ver graficamente. Graficamente, nós vamos ter isso daqui, ó. Vou desenhar agora o R3, porque o gráfico de uma função dessa é tridimensional. Então, aqui eu tenho x, y e z. Vou desenhar uma superfície aqui aleatória, porque a gente não sabe como é. Isso aqui é um gráfico geral. Então, vou fazer um gráfico assim. Tá? Então, imagina que o gráfico de uma função f é esse gráfico aqui. Ele tem um domínio. Isso aqui é só o gráfico dele. O domínio dele está no R2. Você está no plano XY, como a gente está acostumado. Então, eu sei que para essa superfície aqui, eu tenho um domínio que está aqui no plano XY. Aí, esse domínio, bora dizer que é um domínio assim. Tá? Então, aqui eu tenho o domínio da minha função, aqui eu tenho o gráfico dela. Aí, olha só o que eu vou fazer. Eu vou escolher um ponto do meu domínio. Aliás, assim como no cálculo 1, esse ponto que eu vou escolher não precisa estar no domínio. Não precisa. Poderia escolher uma bolinha aberta lá no gráfico para analisar. A única exigência, pessoal, é que esse ponto que eu vou escolher para analisar seja um ponto de acumulação. O que é um ponto de acumulação? Como o próprio nome diz, é um ponto onde em volta dele se acumulam pontos do domínio. Então, por exemplo, eu sou o ponto escolhido. Eu não preciso estar no meu domínio, mas em volta de mim precisa ter pessoas que estejam no domínio, por mais que eu não esteja. Tá? Então, isso que é um ponto de acumulação. Então, toda vez que eu vou analisar limite, para pontos de acumulação. Esse ponto de acumulação, ele pode estar no domínio ou não. Tá, mas vamos considerar que sim, que ele está no domínio nesse caso. Aí eu escolho um ponto aqui. Vou escolher, sei lá, esse ponto B aqui. Esse ponto aqui é um ponto do domínio que eu vou chamar de ponto AB. Então, ele vale A em X e ele vale B em Y. Agora, eu vou considerar uma vizinhança em volta desse ponto. Só que aqui no cálculo 2, pelo menos para esse tipo de função, para esse tipo de domínio aqui, a minha vizinhança, ela vai ser um intervalo aberto? Ela vai ser só um intervalo aberto aqui? Não. Agora, a minha vizinhança vai ter que ser o quê? Vai ter que ser uma região bidimensional, porque o meu domínio é bidimensional. Então, agora eu vou considerar uma bola aberta, mas a minha bola aberta, ela vai ser uma circunferência aqui, ó, um círculo. Tá? Então, eu considero uma bola aberta em volta deste ponto. Essa bola aberta é a minha vizinhança. E agora eu vou pegar pontos em volta desse ponto. Então, eu vou pegar pontos cada vez mais próximos dele. Então, eu pego esse ponto aqui, aí eu vejo quanto é a imagem, pego esse ponto aqui, esse, e vou me aproximando do ponto. Aí, a ideia aqui é perceber o que acontece lá na imagem, quando eu me aproximo desse ponto. Aí, nesse caso aqui, visualmente, a gente já tem uma pista. A gente percebe que na imagem, quando eu me aproximo desse ponto aqui, então ela se aproxima de um ponto aqui na imagem. Vou jogar ele para cá. Então, olha só. Na imagem, né, quando eu me aproximo deste ponto aqui, na imagem, eu estou me aproximando desse valor aqui que eu estou chamando de L. Então, quando eu me aproximo daqui, eu fico em volta desse meu ponto L. E aí, quanto menor for essa minha bola aberta, quanto menor for a minha vizinhança, menor for o raio dela, mais eu estou me aproximando aqui do meu valor L. Até aqui tudo bem, gente? Deu para entender a ideia do limite? Que a ideia é a mesma, pelo menos? Deu para entender as adaptações que a gente vai fazer? Então, pronto. Então, limite para a gente
é isso daqui. Só que aí você vai me dizer, professor, entendi a ideia, mas eu não quero só a ideia, eu quero uma definição formal. Ou seja, eu estou sentindo muita falta. Lá no cálculo 1, eu sei que uma coisa que agradou muito vocês, que acho que é um marco no cálculo 1, é quando você vê pela primeira vez a definição de limite, que é épsilons e deltas, e você nunca mais esquece. Então, a partir de lá, parece que a gente nunca mais vê. Mas está aqui, agora você vai ter a oportunidade de rever, né, esses dois tão queridos, que são os épsilons e deltas. Então, eu vou colocar a definição formal de limite, e depois a gente vai passar para o slide, a gente vai discutir um pouco mais e começar a calcular alguns limites. Opa, já temos uma pergunta, ótimo. Diga qual é a sua pergunta. Boa pergunta. Qual é o seu nome? Tá, olha, o Gabriel está perguntando, professor, como é que aqui no domínio eu tenho algo bidimensional, mas na imagem eu tenho algo unidimensional? Seria mais ou menos isso, Gabriel? Pois é, porque aqui, Gabriel, é porque a gente está acostumado no cálculo 1. No cálculo 1, o domínio e a imagem, eles sempre vão ter a mesma dimensão. Se você reparar, né? Os dois são unidimensionais. Então, a gente não estranha isso. Por isso que no cálculo 1, aqui no domínio, eu tenho coisas unidimensionais. Por isso que o meu intervalo aqui vai ser, ou melhor, minha vizinhança vai ser o intervalo. E aqui também vai ser o intervalo. Mas no cálculo 2, não. O primeiro tipo de função que a gente trabalha é uma função f. Essa função f, o domínio dela está no R2. Então, no caso, seria um subconjunto do R2. Vou colocar aqui. Mas a imagem dela continua nos reais. Ou seja, para cada ponto que eu pego aqui, imagina, espacialmente falando, para cada ponto que eu pego do R2, eu tenho uma altura específica. Só que eu tenho um único valor para a altura, um único valor. Então, por isso que quando eu escolho um par ordenado aqui, na imagem eu tenho um único valor. Então, por isso que essa imagem, inevitavelmente, ela vai ser unidimensional. Diferente se eu escolhesse uma função que vai do R2 no R2. Aí eu ia levar um par ordenado em outro par ordenado. Mas aí o gráfico já não seria mais tridimensional. Então, por isso que esse tipo de função é importante, porque aqui o gráfico, pelo menos, ainda é tridimensional. Então, ainda consigo desenhá-lo. Mas, nesse caso, o domínio e a imagem não têm a mesma dimensão. Por isso que, para o domínio, eu tenho todo o plano XY para usar. Mas, para a imagem, só tenho o eixo Z. Se você lembrar da definição da função, a imagem, ela vai ser um Z. Esse Z vai ser o f de xy, ou seja, vai ser quando eu pego um par ordenado do domínio, jogo na minha função, ela me dá um valor só. Esse valor vai ser o meu Z. Então, para o domínio eu posso usar todo o plano, mas para a imagem só posso usar o eixo Z. Aí, quando eu faço essa combinação, isso gera uma figura tridimensional. Porque para cada ponto que eu escolho aqui, eu tenho um ponto aqui em cima ou aqui embaixo, né? Juntando todos os pontos, isso gera uma superfície. Tá? Então, é isso que está acontecendo. Sua pergunta foi muito boa mesmo. Então, tá. Então, vamos ver aqui a definição, né, formal. Aí você vai dizer, tá, professor, eu quero saber de épsilons e deltas. Então, vamos lá. Lá no cálculo 1, gente, você tinha isso aqui, ó. Limite, de novo, vou só escrever. Limite de f de x igual a L quando x tende a A. O que significa que, dado um epsilon positivo, existe, aqui eu vou usar a simbologia só para a gente ser mais rápido, existe um delta positivo tal que, isso aqui é tal que, quando x menos a é menor que delta, e aqui é importante dizer que também é maior que zero, ou seja, nunca são iguais, isso implica que o módulo de f de x menos L é menor que epsilon. Ou seja, não importa o epsilon que você me der. Aliás, esse epsilon aqui, gente, é o que vai definir a minha vizinhança na imagem. E esse delta, se você lembrar, é o que vai definir a minha vizinhança no domínio. Então, por exemplo, assim, voltando para cá, o que eu estou dizendo é que não importa quão pequeno seja essa minha vizinhança na imagem, por mais pequena que ela seja, eu sempre vou conseguir encontrar uma vizinhança no meu domínio, tal que essa vizinhança esteja dentro dessa daqui. Essa que é a ideia do limite. Tá? Então, você, na verdade, ó, lembra da definição. Dado epsilon positivo, ou seja, começando pela imagem, você começa por aqui. Na explicação, a gente costuma começar por aqui, né? Mas na definição, a gente começa por aqui. Então, é como se você tivesse dois amigos competindo. Aí, qual é a competição? Um deles escolhe um intervalo aqui na imagem,
e o outro tem que achar o intervalo aqui no domínio, tal que ele consiga estar inteiramente na imagem escolhida anteriormente. Tá? Então, esse que é o desafio. Então, daqui. Então, dado o epsilon positivo, se esse limite existe, então sempre vai existir um delta, ou seja, sempre vai existir uma vizinhança lá no domínio, tal que isto aqui aconteça. Tá? Ok. Agora, no cálculo 2. Aí você vai dizer, professor, eu nunca brinquei desse negócio de dizer o delta. Não, seria uma brincadeira boa, né? Um desafio bom você fazer. Você pegar essa definição aí. Limite de fxy. Isso aqui agora para cálculo 2. Só estou repetindo aqui a notação. Igual a ele. Em cálculo 2, o que significa isso para epsilons e deltas? A ideia é a mesma. Então, dado, de novo, dado epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que... Qual é a diferença agora? É que no meu domínio, eu não tenho mais só o x, eu tenho o xy. Ou seja, a distância entre o xy e o AB tem que ser menor que delta. Como é que eu defino distância entre dois elementos bidimensionais? Eu consigo fazer isso? Consigo. Eu uso a norma, que está usando desde o início do curso. Então, dado epsilon positivo, existe delta positivo, tal que a norma do ponto XY menos do ponto AB, ou seja, a distância entre esses dois pontos ser menor que delta e, de novo, maior que zero, ou seja, esse nunca chega a ser esse. Isso vai implicar que o módulo de f de x menos L é menor que epsilon. Então, de novo, a brincadeira é a mesma. Então, ó, se eu te der um intervalo aqui, na minha imagem, você consegue achar uma bola aberta aqui no domínio de tal forma que todos esses pontos estão dentro desse intervalo? Se o limite existe, então você sempre vai conseguir fazer isso. Tá? Então, não importa ali o valor de epsilon, sempre vai existir um delta, tal que você esteja ali tão próximo quanto você queira daquele ponto. Alguma dúvida? Diga, Paulo. Ah, você quer saber a definição de ponto de acumulação? Sim. Ah, entendi. Entendi, perfeito. É porque assim, o ponto de acumulação, eu já digo, olha, esse AB aqui, ele é um ponto de acumulação, porque isso aqui faz sentido. Porque assim, outra forma de eu definir limite, que é também a definição formal, é por meio de conjuntos. Conjuntos, que é isso que eu estou fazendo aqui, ó. Ou seja, eu pego um conjunto aqui na imagem, nesse caso o conjunto é um intervalo aberto. Para cada conjunto que eu escolho aqui, esse conjunto aqui tem que estar dentro dele, a imagem. Só que para isso fazer sentido, esse conjunto que eu escolhi aqui tem que ser um conjunto que também faz parte, pelo menos os pontos, do domínio da minha função. Porque se não fizer parte, quando eu fizer esse conjunto aqui, ele vai ser um conjunto vazio. E aí vai dar algumas irregularidades. Essa pergunta que você fez é muito boa. Na verdade, é uma pergunta de análise, que a gente chama de análise real na matemática. Então, a gente trabalha com isso lá. Então, o que é um ponto de acumulação e por que eu preciso desse ponto de acumulação? Porque, ó, imagina que você tem isso daqui, que você tem um ponto, você tem uma função, só que a imagem dela é assim, ó. Aqui, ela não é contínua, digamos, né? O gráfico dela é assim, é por pontinhos. Esse é o gráfico da minha função, é por pontinhos. Então, se você reparar, por exemplo, se eu escolher esse ponto aqui, ó, o ponto A, ele é um ponto de acumulação? Não. O que seria um ponto de acumulação? Toda vez que você pega uma bola aberta e ele é o centro, sempre vai ter um outro ponto do domínio. Esse é um ponto de acumulação. Esse aqui não é ponto de acumulação. Por que ele não é ponto de acumulação? Porque se eu pegar só um intervalinho assim, ó, esses outros pontos, tirando ele, não fazem parte do domínio da minha função. Então, como é que eu vou analisar a imagem? Entendeu? Porque para eu olhar lá o limite, eu tenho que analisar a imagem desses pontos que estão em volta. Diga, Paulo. Mas lembra que para a gente falar de limite, o meu intervalo ele tem que ser cada vez menor. Esse que é o desafio. O desafio do limite é esse. Não importa o tamanho do intervalo, eu sempre vou chegar na imagem lá.
Então, claro, nesse desafio, quanto menor o intervalo, mais difícil é de cumprir o desafio. E quanto maior, mais fácil. Então, claro, nesse caso, sim, eu poderia aumentar o meu intervalo e aí eu teria pontos de acumulação. Mas isso não seria limite, porque o limite tem que ser para qualquer intervalo, não importa quão pequeno ele seja. Até porque se eu aumentasse esse intervalo aqui, olha o que ia acontecer. Quais são os outros pontos de acumulação que eu ia ter? Esse e esse. Aí qual a imagem dele? Aqui e aqui. Aí eu não ia chegar próximo de onde eu quero. Entendeu? Então tem que ser intervalos cada vez menores. Então nesse caso, para fazer sentido eu analisar ali a imagem, os pontos que eu vou escolher tem que ser pontos do domínio, para eu poder olhar a imagem. Se não for ponto do domínio, eu não consigo analisar a imagem. Aí você vai ter algumas inconstâncias aí interessantes, inclusive. O Paulo está falando do ponto de acumulação, né? O que seria ele? O ponto de acumulação é sempre que está no domínio. Tá? Então, nesse caso, meu ponto de acumulação é o A. Ali no cálculo 2, o ponto de acumulação está aqui, é o ponto AB. Então, isso aqui que é o ponto de acumulação. Aqui, ó. Isso aqui é ponto de acumulação. Tá? Então, ponto de acumulação é um ponto que em volta dele, isso no domínio. Eu tenho sempre pontos que estão no domínio da minha função. Por mais que ele mesmo não precisa estar no domínio. Ele não precisa estar. Mas em volta dele tem que ter pontos do domínio. Isso. Aí porque exclui ele mesmo. Então ele precisa pelo menos, ele pode não ser do domínio, mas pelo menos ele tem que ser um ponto de acumulação. Em volta dele tem que ter uma galera ali que faz parte do meu domínio para poder analisar a imagem, para poder ver se ela se aproxima de alguma coisa. Deu para entender? Isso, perfeito. Isso seria uma garantia, por exemplo, que você conseguiria calcular os limites laterais, e uma vez calculando os limites laterais, você consegue chegar aí na sua função. Lá no cálculo 1, uma coisa interessante também é que se você pegar um domínio fechado, pensa no intervalo fechado, e você quer analisar o extremo da sua função, o extremo dela, note que nesse caso não faz sentido eu olhar os dois lados, porque de um lado não tem domínio. Então, esse ponto de acumulação, ele é de acumulação, mas só para um lado. Aí, nesse caso, você só calcula o limite lateral à direita, por exemplo. Mas ainda assim, ele é um ponto de acumulação, porque, pelo menos, para um lado, ele sempre vai ter pontos do domínio. Bem? Muito bom, Paulo. Gostei da pergunta, ó. Tá aí, gostei, Paulo. Um dia eu ainda vou convencer o Paulo a fazer mestrado e doutorado em matemática, né, Paulo? Fazer essa parte de análise. Vai ser um engenheiro matemático. Tá, então pronto. Aqui eu já acabei, né? Então, todo mundo já entendeu aqui a minha definição formal. Agora vamos para o slide. Vamos para cá. Bom, chegamos na aula 11, aula que todo mundo esperava, aula sobre limite. Agora você vai conseguir calcular limites em cálculo 2, com outras ferramentas, coisas que no cálculo 1 já não é mais possível, aquilo que você usava, que em cálculo 2 vai ser diferente, né? Mas vamos lá. Então, primeiro a gente está aqui em definição e propriedades. Primeiro, definições que eu já comentei com vocês, né? Primeiro de bola aberta. Então, só relembrando o que é uma bola aberta. Bola aberta seria um conjunto de pontos, tais que esses pontos têm uma distância menor do que R de um centro. Então, no R2 seria a parte de dentro de uma circunferência, como a gente já viu. Outra definição importante é do ponto de acumulação. Então, no ponto de acumulação, toda bola aberta de centro nele tem que ter algum outro ponto, sem ser ele, né? O ponto que esteja no domínio da minha função. Tá? Então, seria mais ou menos isso daqui. Ó. Se eu pego um conjunto A, faço essa interseção aqui com essa bola aberta de centro P e raio R, tirando o próprio P, isso aqui tem que ser diferente do vazio, não pode ser um conjunto vazio. Então, sempre vai ter um pontinho lá que não seja o ponto P que eu escolhi. Ok. Então, dito isso, está aqui a definição de limite. Nesse caso, gente, é importante falar, eu abreviei, tá? Porque assim, eu coloquei x tendendo a A, só que esse x e esse A não é do cálculo 1, tá? Esse x aqui, ó, ele tem n variáveis aqui, ó. X é x1, x2 até xn. Aí, para não ficar uma coisa muito grande, né, eu chamei só de x. Mas quando você vê esse x aqui, ele tem n dimensões. Mesma coisa o A. O A, ele é A1, A2, A3 até AN. Então, simbolicamente, você pode escrever assim. Claro que aqui em cálculo 2, a gente vai ver sempre
normalmente é f de xy. Então, f de xy com xy tendendo a b. Isso aqui é só a definição mais geral. Falando de épsilons e deltas, está aqui, como vocês queriam. Então, se você tem aqui um ponto de acumulação, você consegue calcular o limite, analisar ali os pontos em volta. E dizer que o limite existe é dizer que para todo épsilon existe um delta, tal que esta desigualdade implica nesta desigualdade. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos mostrar aqui que esse limite ele existe e ele já me diz o resultado. O limite é igual a 10. Aí você vai dizer, professor, mas eu nem sei calcular limite assim. Não, assim, saber você sabe. Você não sabe a definição de épsilons e deltas? Então você pode usar a definição. Então, ó, primeiro exercício. Primeiro exercício, limite de 4x mais 3 igual a 10. Isso quando x, y está tendendo ao ponto 1 e 2. Gente, nós vamos provar esse limite aqui. Como a gente ainda não tem nenhuma propriedade, a gente vai ter que usar... Temos uma pergunta? Diga. Faltou y, verdade, obrigado. Então, 4x mais 3y. Vou colocar aqui. 3, obrigado, gente. Tá, então aqui, como é que eu vou demonstrar? Eu vou ter que usar a definição. Não tem jeito. Mas não se preocupe, né? Que a gente ainda vai ver outras propriedades. Mas enquanto eu não sei nenhuma, eu vou ter que usar a definição. Então, para eu provar esse limite aqui, eu vou ter que provar o quê? Que dado epsilon positivo existe um delta positivo tal que a norma de xy menos 1, 2 maior que 0 e menor que delta vai implicar que f de xy, quem é f de xy? 4x mais 3y menos 10 é menor que epsilon. Isso aqui que eu tenho que demonstrar para eu poder provar esse limite aí. Pelo menos eu já me disse o valor do limite, né? O valor do limite é 10. Não vou precisar correr atrás desse valor. Aí tá. Gente, o que é essa norma aqui? Vocês saberiam fazer? Se eu pedir para vocês, olha, calcule para mim essa norma aqui. Você saberia. O que é norma? Raiz quadrada, né? Só que de qual é o meu vetor? Eu vou ter que subtrair primeiro esse ponto desse ponto. Aí eu vou achar um ponto. Qual ponto eu vou achar? X menos 1 e y menos 2. Então, a primeira coordenada é x menos 1. A segunda, y menos 2. Qual é a norma disso? Raiz quadrada. Né? Então, eu vou fazer aqui embaixo. Então, isso daqui significa... Isso aqui é raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. Isso aqui você já sabe fazer. Então, não coloquei nenhuma novidade aqui. Aí tá. Então, eu tenho que provar que se essa raiz quadrada aqui é menor que delta, isso vai implicar nisso daqui. É isso que eu tenho que provar. Ok. Vamos lá. Note uma coisa, ó. Uma observação aqui. Observação importante. Vocês concordam comigo que módulo de x menos 1, olha lá, módulo de x menos 1 é a mesma coisa, você já sabe, né? A gente fez isso aqui várias vezes, que a raiz é igual a raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado. Tudo bem? Essa raiz aqui, vocês concordam comigo que ela é menor do que essa raiz aqui? Porque, ó, essa raiz é x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. Não é verdade? É menor ou igual? É, né? Porque aqui, ó, só somei com uma coisa não negativa. Lembrando que essa raiz aqui é justamente a norma que eu quero achar, né? De x, y menos 1, 2
essa norma que está aqui. Tá? Então, olha só, o que eu quero dizer com isso é que esse módulo aqui, x menos 1, ele sempre vai ser menor ou igual do que a norma, aquela norma que aparece ali em cima. Só escrever direito aqui. O mesmo vale para o y menos 2, o mesmo raciocínio. Então, não vou repetir, só vou colocar aqui. Módulo de y menos 2 também vai ser menor ou igual que essa norma. X menos y menos 1, 2. Logo, olha só. Logo, dado epsilon positivo, basta escolher delta igual a epsilon sobre 7. Então, dado epsilon positivo, basta eu escolher o delta como sendo 1/7 dele. Então, se você escolher para mim o epsilon igual a 7, eu escolho o delta igual a 1. Se você escolhe para mim o epsilon igual a 14, eu escolho o delta igual a 2. Se você escolhe epsilon igual a 1, eu vou escolher 1 sobre 7. Por quê? Só de onde o senhor tirou isso daí? Gente, é exercício, tudo é exercício. Mas eu vou provar para vocês. Ó. Basta escolher isso daqui. Pois, olha só. Vou usar esse módulo aqui. Por meio desse módulo aqui, eu tenho 4x. Aqui é menos 10, né? Vou só repetir e depois eu coloco. Ó, eu tenho esse módulo aqui. Só que esse módulo é igual. Olha só o que eu vou fazer. Vou escrever 4x menos 4 mais 3y menos 6. Até aqui não fiz nada, só peguei esse 10 aqui e distribuí, fiquei o menos 4, menos 6. Posso considerar que isso aqui é como se fosse um parêntese, aí mais esse outro parêntese. Vou usar minha desigualdade triangular, porque quando eu tenho módulo de A mais B, isso aqui é menor ou igual que o módulo de A mais o módulo de B. Então, isso aqui vai ficar igual, ou igual não, menor ou igual que o módulo de 4x menos 4 mais o módulo de 3y menos 6. Tá aqui. Vou colocar o 4 em evidência, vou colocar o 3 em evidência. Então, isso daqui é igual a 4x menos 1 mais, colocando 3 em evidência, vai ficar módulo de y menos 2. Tá aqui. Porém, se eu estou assumindo, isso aqui eu estou assumindo como verdade, eu quero chegar nisso daqui. Se eu estou assumindo que essa norma é menor que delta, então esse módulo aqui, x menos 1, também é menor que delta, já que ele é menor ou igual que a norma. E o módulo de y menos 2 também é menor que delta, já que ele também é menor ou igual que a norma. Então, esse daqui é menor que delta. E esse módulo aqui também é menor que delta. Então, posso dizer que isso aqui é menor que 4 vezes delta mais 3 vezes delta. Claro que isso aqui vai dar 7 delta, e o delta eu escolhi como sendo epsilon sobre 7. Então, isso aqui vai dar igual a 7 vezes epsilon sobre 7, que nesse caso, você já percebeu que vai dar epsilon. Então, eu acabei de mostrar que esse módulo aqui é menor, no caso aqui, ó, menor que epsilon. E consigo, então, provar o meu limite. Deu para entender, gente? Na prova, se cair uma dessa, tá tranquilo? Assim, epsilons e deltas, mais ou menos? Tá, então tá bom. Então, saindo daqui, você vai resolver 50 exercícios. Não, brincadeira, você não vai resolver isso daqui. Por que você não vai resolver isso daqui? Porque, infelizmente, para nossa tristeza, a gente não vai ficar resolvendo limite usando a definição. Né? Para decepção de um monte de gente, a gente não vai usar a definição. Então, como é que a gente vai usar? A gente vai usar propriedades, que nem você fazia no cálculo 1. Você não usava epsilon e delta lá, você usava propriedade da soma, da subtração, da função composta. Mas, pelo menos, você sabe de onde elas vêm. De onde vêm as propriedades? Da definição de epsilons e deltas. Tudo vem daqui. Tá? Então, de forma resumida, tudo vem daí. Agora que você já sabe de onde vem, a gente consegue, então, usar as propriedades. Então, bora voltar para o slide. Já conseguimos aqui terminar essa questão.
e vamos ver que propriedade nós temos para calcular limite. Primeira propriedade, se a sua função é uma constante, então o limite da sua função é igual à própria constante. Isso você já tinha no cálculo 1, isso você vai ter agora. O que faz sentido, né? Se a sua função sempre vai ter o mesmo valor, então não importa qual vizinhança você escolha, ou qual ponto você escolha, sempre vai ter o valor lá, né? Nesse caso, o f de x vai ser sempre igual a L. Nesse caso, é a constante. Segunda propriedade. Ó, essa daqui talvez seja uma novidade aí, né? Se a nossa função f, ela tem n variáveis, só que na prática ela é igual a uma das coordenadas dela, ela se resume a uma das coordenadas dela, então calcular esse limite seria calcular o limite de uma única coordenada, o limite do cálculo 1. Ah, pessoal, não entendi. Tá, vou fazer aqui só um exemplo. Não queria apagar nada aqui, mas tem que apagar. Isso aqui, gente, é só um exemplo, tá? Exemplo dessa propriedade que está aí. Bora aqui para o quadro. Olha só, se você tem uma função, essa função tem 3 coordenadas, f de x, y e z, mas ela é igual a z, por exemplo, você tem uma função f de x, y, mas ela só é igual a z. Então, se você for calcular o limite dela, limite de f de x, y, z, quando x, y, z tende a um número não, né? Um ponto. Vou colocar aqui 1, 0 e 2. Então, calcular esse limite, como a minha função é igual a z, então é a mesma coisa que calcular o limite só da função z para z tendendo a 2. Nesse caso, você já sabe, é igual a 2. Tá? Então, é isso que diz a propriedade. Só isso. Coisa que talvez intuitivamente você já tentaria resolver dessa forma. Próxima propriedade aqui no nosso slide. Propriedade 3. Se você tem limite da constante vezes uma função, isso é igual a constante vezes o limite da função. Então, você pode pegar a constante, tirar do limite, né? Passar para fora. De onde vem isso? Da definição. Epsilons e deltas, você consegue provar isso aí. Quarta propriedade. Limite da soma é a soma dos limites. Quinta propriedade. Limite da multiplicação, ou do produto, é igual ao produto dos limites. Tudo isso aqui vem do cálculo 1 também, né? Próxima. Limite do quociente é igual ao quociente dos limites. Desde que, obviamente, esse limite aqui, denominador, seja diferente de 0. Porque aí, se for 0, você vai ter que usar outras propriedades aí. Próximo, propriedade 7, limite da composta. Ó, nesse caso aqui, gente, perceba que você tem g, uma função de n variáveis, mas a sua função f aqui é uma função de uma variável só, para poder você conseguir fazer a composta. Tá? Então, porque se g tem n variáveis e f é uma função de uma única variável, então é possível, você consegue fazer a composta. Porque a imagem de uma está dentro do domínio da outra, para poder você fazer sentido a composta dela. Enfim, mas digamos que faz sentido a composta. Então, calcular o limite da composta é a mesma coisa, a gente vai fazer uma dessas daqui a pouco, é igual você calcular f, aí dentro do argumento, limite da g. Assim, na marra, você está pegando o limite e colocando dentro do argumento, né? Então, você pode fazer isso desde que essa função f ela é uma função de uma variável e é contínua nesse ponto ali que você está tentando achar, né? Que é o limite da g. Próxima propriedade, teorema do confronto. Essa propriedade aqui, ela seria a principal, só que na verdade a gente não vai usar ela, a gente vai usar mais a consequência dela, que é a próxima. Mas essa daqui não deixa de ser uma propriedade muito importante. Então, o que é o teorema do confronto? Creio que vocês viram muito isso em cálculo 1. Então, se você tem uma função g, que na vizinhança, sempre ali na vizinhança, essa função g está limitada entre duas funções. Eu sei qual é o limite das duas funções que limitam g. E o limite é igual a L. Então, eu posso afirmar, pelo teorema do confronto, que o limite da g, que é aquela função que está limitada, também vai ser igual a L. Isso aqui é importante, mas mais importante que a propriedade 8 é a propriedade 9, que é uma consequência da propriedade 8, que é essa daqui, ó.
Pelo teorema do confronto, você chega nessa propriedade 9, que é a seguinte: se você tem o produto de duas funções f e g, em uma delas o limite sozinho vai para zero e a outra é limitada, então você pode afirmar que esse limite aqui do produto vai ser igual a zero. Então olha só, se você tem duas funções se multiplicando, uma delas é limitada, não interessa o limite, só interessa que ela é limitada, e na outra o limite é zero só para ela, então você pode afirmar que o produto delas, o limite do produto é igual a zero. Então, gente, faça um favor para mim aqui, coloque aí no seu caderno, onde você estiver anotando, que essa propriedade 9 aqui é de extrema importância. Escreva aí, de extrema importância, não posso me esquecer jamais. Se eu me esquecer, vou me arrepender. Então, por favor, escreva isso daí, tá? Coloque em destaque e depois coloque assim, o professor avisou. Tá? O professor avisou, então por isso que eu estou escrevendo. Então, isso aqui vai ser de grande importância para a gente, para resolver limites. Já anotaram? Já? Tá, então bora continuar então. Então, agora, quem sabe algumas propriedades, vamos começar a calcular alguns limites. Então, começando com esses... Opa, diga, Paulo, se tem uma pergunta. Parte da definição aqui. Bem na fronteira. Você diz, faz sentido, com certeza. Faz sentido. Assim, qualquer ponto que a gente pegar, desde que seja um ponto de acumulação, faz sentido eu calcular o limite. Sim, diga. Sim. Perfeito, vamos lá. Olha só, Paulo, ele está falando sobre a bola aberta aqui e de eu querer calcular o limite na fronteira. Aqui, digamos que eu pegue um ponto da fronteira, bem aqui. A fronteira pode nem fazer parte do meu domínio, não tem problema, tá? Pode ser que esse ponto aqui nem esteja no meu domínio, não tem problema nenhum. A pergunta é, ele ainda é considerado um ponto de acumulação? Porque se eu faço uma bola aberta aqui, é óbvio que parte da bola aberta vai estar no meu domínio e a outra parte não vai estar. Mas, quando eu defino o ponto de acumulação, a bola aberta inteira não precisa estar no domínio. Basta que um ponto da bola aberta esteja. Tá? Então, por exemplo, esse lado aqui todinho não faz parte do domínio. Tudo bem, mas desse lado aqui eu sempre vou conseguir pelo menos um ponto. Então, para ser ponto de acumulação, eu tenho que ter sempre em uma bola aberta pelo menos um ponto que faz a parte do meu domínio. Um ponto. Porque é por... só tem um ponto. Não tem problema. É por meio dele, então, que eu vou calcular a aproximação lá na imagem. Então, na definição de ponto de acumulação, essa bola aberta que eu considero, ela não precisa, ela não é obrigada a estar inteiramente no meu domínio. Basta que pelo menos uma parte dela, o único ponto dela, sem considerar o centro, né, que é o ponto de acumulação, esteja no meu domínio. Aí faz sentido eu calcular o limite. Eu consigo calcular o limite dessa forma. Agora, o problema é se eu quisesse pegar um ponto aqui, ó. E digamos que essa função eu até defino ela para esse ponto. Eu defino ela para essa região e defino ela para um ponto isolado aqui. Ela é sei lá, vale 2. Aí faz sentido eu calcular o limite aqui? Não. Porque se eu pegar qualquer bola aberta, isso eu considerando, cara, qualquer não, né? Mas quanto mais eu pegar bolas abertas menores, eu sempre vou encontrar bolas abertas onde eu não tenho nenhum ponto aqui em volta que faz parte do meu domínio. Aí nesse caso eu não conseguiria achar uma aproximação ali em volta desse ponto. Deu para entender, Paulo? Bem, gostei, olha. Estou gostando aí do interesse de vocês pelas definições. Tá, agora a gente vai fazer exercício, né? Eu vou ter que apagar esse quadro aqui. Tá bom. Vamos lá. Nós vamos resolver exercícios usando as propriedades que a gente acabou de ver. Bom, esse é o exercício 2, tem 3 itens, começando pelo item A, nós temos limite
de 2x mais 5y, quando xy está tendendo ao ponto 3, 2. Vou colocar logo o limite b aqui. B é o limite da função 3x² y dividido por x mais y, quando xy está tendendo ao ponto menos 1 e 2. É isso, né? Tá, então vamos resolver agora, começando com esse daqui, ó. Nesse caso aqui, a gente tem o limite de 2x mais 5y. Então, como eu tenho uma soma, eu vou separar na soma dos limites. Esse é o primeiro passo que eu vou fazer. Aqui eu não vou estar enumerando as propriedades, mas você já sabe que é uma das propriedades que a gente acabou de ver. Tá? Não lembro mais se é A2, se é A3, enfim, não sei. Mas eu lembro que eu posso fazer isso. Então, limite de 2x quando xy está tendendo ao ponto 3, 2, mais limite de 5y quando xy está tendendo ao ponto 3, 2. Então, já apliquei a propriedade do limite da soma. Agora, que outra propriedade posso aplicar aqui? Ora, esse 2 que é constante, ele pode sair do meu limite. A mesma coisa com 5 aqui, ele pode sair do meu limite. Então, usando essa outra propriedade, vai ficar assim: 2 vezes o limite de x. Aí, olha só. Antes de eu colocar a tendência, vou completar aqui, ó, vai ficar mais 5 limite de y. Antes de eu colocar a tendência, eu vou usar aquela outra propriedade. Qual é a propriedade? Que diz que quando eu só tenho o x aqui, então só me interessa a tendência do x. Então vai ficar x tendendo a 3. Aqui é a mesma coisa, eu só tenho y. Então só me interessa a tendência do y. Y tendendo a 2. Então, aqui na primeira igualdade eu usei uma propriedade. Na segunda eu já usei duas propriedades. E chegou aqui. Chegou aqui eu já consigo resolver. Né? Porque esse limite aqui, eu já sei que ele vai dar 3. Esse limite aqui eu já sei que vai dar 2. Então, isso aqui vai ser igual. 2 vezes 3 é 6, mais 5 vezes 2, que é 10. 6 mais 10 é 16. Então, consegui resolver esse limite. Como? Usando as minhas propriedades. Vamos resolver o segundo agora. Aqui encerrou. Então, para essa função aqui, cujo gráfico é um plano, quando eu me aproximo desse ponto, na imagem, eu estou me aproximando do valor 16. Aqui agora, eu tenho quociente. Então, será que eu posso aplicar que o limite do quociente é o quociente dos limites? Será que eu posso fazer isso? Bom, antes de eu usar isso daí, é importante lembrar que você só pode fazer isso se o limite só aqui, do denominador, for diferente de 0. Aí você pode jogar direto. Será que é? Então, bora fazer aqui embaixo, ó. Bora fazer aqui só como observação. Se eu fosse calcular esse limite só para o denominador, ficaria limite de x mais y quando xy está tendendo a menos 1 e 2. Aqui, gente, posso fazer rápido, né? Isso aqui vai ser o limite da soma, é a soma dos limites. Então, aqui eu vou ter o limite só de x mais o limite só de y. Se eu vou ter o limite só de x e x tende a menos 1, então vai ficar menos 1. Depois eu vou ter o limite só de y tende a 2, então vai ficar 2. Menos 1 mais 2 vai dar 1. 1 é diferente de 0. Então, meu denominador não deu 0. Então, eu posso aplicar direto essa propriedade. Então, esse limite aqui vai ser igual ao limite do numerador, 3x² vezes y, dividido, aqui eu esqueci de colocar a tendência, isso quando xy está tendendo ao ponto menos 1 e 2, tudo isso dividido pelo limite, isso aqui é a mesma tendência, xy
tendendo a menos 1 e 2 da função x mais y. Tá, no denominador a gente já calculou, deu 1, então só vou colocar 1 aqui. Agora aqui, eu posso tirar o 3 do meu limite, vai ficar 3. Aí aqui eu tenho x ao quadrado vezes y. Limite. Isso aqui é uma multiplicação. Na verdade, isso aqui é a mesma coisa que x vezes y. Então, posso colocar aqui assim, limite de x vezes limite de x vezes limite de y. Como aqui só sobrou o x, então vai ficar x tendendo a menos 1. Aqui, x tendendo a menos 1. E aqui, y tendendo a 2. Tudo isso dividido para 1, que é o valor do limite que estava embaixo. Pronto, usei aqui algumas propriedades. Agora eu consigo calcular, né? Aqui dá menos 1. Aqui dá menos 1. Menos 1 vezes menos 1 é 1 positivo, não vai interferir. Aqui dá 2. 2 vezes 3 vai dar 6. Então a resposta aqui é 6. Ok, estamos calculando usando só as propriedades. Professor, quando é que eu vou poder calcular limite? Só jogando a função no valor dela lá. Quando a gente aprender funções contínuas, né? Porque você só pode pegar o limite e calcular ele como sendo a imagem da sua função se a sua função for contínua. Então a gente ainda não viu continuidade, então por enquanto a gente vai ter que calcular usando propriedades. Próximo limite agora, do item C. Bora voltar para o slide só para ver como era o limite no item C. Então vai ficar cosseno de 2x mais y ao quadrado quando xy está tendendo a π e 0. E agora, gente, nesse caso aqui eu tenho uma função cosseno. Eu não tenho nenhuma propriedade para a função cosseno. O que eu vou fazer? Já posso afirmar que ela é contínua? Não. Pelo menos desse jeito que está aí ainda não. Mas nós vimos o limite de uma função composta. Então, será que eu não consigo transformar? Olhar para essa função aqui todinha como se fosse uma composta? E a resposta é sim. Então, que funções eu vou usar aqui? Eu vou considerar que essa função que está aqui dentro é uma função que eu vou chamar de f de xy. E eu vou considerar cosseno como uma função g. Então, olha só, estou considerando aqui a minha função cosseno como sendo a minha função g. G de t é igual a cosseno de t. E estou considerando que o f de xy, ele é o que está aqui dentro. Ele é 2x mais y ao quadrado. Tudo bem? Ok. Então, perceba que, usando esses dois aqui, eu consigo fazer uma composta. Qual composta é essa? Eu consigo fazer g bola f, ou seja, g de f de xy. Como é que eu consigo fazer isso? É simples. A imagem da minha função f, a imagem dela, é um elemento do R2 ou é só um número? É só um número, né? A imagem da f aqui, ó, é só um número. Se é só um número, se é um escalar, então faz sentido eu colocar aqui no argumento da minha função g. Né? É isso que eu fiz aqui, ó. Coloquei no argumento da g. Então aqui, ó, quando eu faço isso, onde tiver o t, eu vou substituir por f de xy, que é 2x mais y ao quadrado. Então vai ficar cosseno de 2x mais y ao quadrado. Então, transformei isso aqui numa composta. Agora, a pergunta é a seguinte. Essa função g aqui, ela é contínua? Assim, a função trigonométrica cosseno, ela é contínua em todo o seu domínio. E o seu domínio são todos os reais. Então, eu não vou ter problema com relação àquela propriedade. Em outras palavras, eu vou poder, por aquela propriedade, colocar o limite aqui dentro. Eu vou conseguir fazer isso. Por causa dessas coisas que eu acabei de comentar com vocês. Então, isso aqui, pela propriedade de número tal, que eu não lembro agora, vai ser cosseno do limite quando xy
está tendendo a π0 de 2x mais y². Aí aqui eu não vou me delongar muito, né, porque são propriedades que a gente já está fazendo, mas você já sabe que aqui eu vou aplicar o limite da soma, então vai ficar o limite desse mais o limite desse. Então no final vai ficar uma coisa assim, ó. Isso aqui vai ser igual ao cosseno, aí aqui vai ser 2 vezes o limite de x quando x tende a π, mais limite de y quando y tende a 0, vezes o limite de y quando y tende a 0. Claro que com o tempo a gente vai resolvendo de forma cada vez mais direta, né? Não vou ficar colocando essas propriedades aqui, mas você sabe que subjetivamente, né? Inconscientemente o seu cérebro já calcula isso aqui. Então, ó, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. Então vai zerar tudo isso aqui. Aqui vai ficar x, esse limite vai dar π. Então, resposta final, cosseno de 2π, que é igual a quanto? Igual a 1. Você tem uma pergunta? Diga. Perfeito. Qual é seu nome? Olha, o Paulo Vinicius está perguntando assim, professor, não é tão mais fácil só substituir o x pelo π e o y pelo 0? A resposta é sim, com certeza. Só que nós ainda não chegamos nessa parte, entendeu? Claro que, como vocês já viram cálculo 1, então vocês já sabem, já esperam que isso vai acontecer uma hora. E de fato vai. Vai chegar uma hora que eu vou olhar para cá e vou dizer assim, ah tá, cosseno é uma função contínua. A função polinomial, f de x, y, também é contínua. Se eu tenho um composto de duas funções contínuas, isso vai dar uma função contínua. Se essa função inteira é contínua, então calcular esse limite aqui é a mesma coisa que calcular a imagem dela nesse ponto. E acabou. Só que como a gente está caminhando ainda por partes, né? A gente por mais que vocês já viram isso em cálculo 1, mas uma coisa eu digo para vocês, nem tudo vai ser consequência direta. É por isso que a gente tem que tomar um cuidado. Nesse caso, sim. Quando for definir função contínua, vai ser a mesma coisa. Mas nem tudo que a gente viu em cálculo 1, você vai poder usar em cálculo 2. É por isso que eu tenho que fazer didaticamente esses passos. Tenho que caminhar em passos com vocês. Mas não se preocupe, até hoje é quarta. Semana que vem, segunda-feira, você já vai estar fazendo isso mesmo. Calculando dessa forma que você está falando. Tudo bem? Mas excelente pergunta, é isso mesmo. Então tá aqui, gente. O cosseno de 2π é igual a 1. Então, encerramos esse limite aqui usando, né, as propriedades. Até porque essa sua pergunta foi muito boa, Paulo, porque às vezes, se o aluno, ou depende do professor também, né, depende de como o professor ensina, às vezes para o aluno calcular limite é só jogar a imagem do ponto, né? Mas se o aluno ele esquece a definição, ou ele não viu a teoria, só sempre jogar os valores aqui, uma hora isso pode dar errado. Que dá, né? Algumas vezes depende do limite. Então, por isso que é importante entender por que no final das contas eu só substituo aqui os valores, dependendo da questão, por causa da continuidade. Então, por causa de definições matemáticas ali por trás. Muito bom, muito boa essa reflexão. Vamos lá, mais exercícios aqui. Nós temos ainda 40 minutos, dá para fazer muita coisa. Olha só, exercício 3. Agora começa a ficar alguns exercícios mais interessantes. Aí, para resolver esses, eu já vou pular um pouco essa parte de propriedades, tá, gente? Até porque, para resolver esses daí, o que mais interessa não são as propriedades. A gente já fez elas no anterior, no exercício anterior. Olha, o Paulo está perguntando se na prova de vocês podem fazer direto sem usar propriedade. Olha, assim, Paulo, se o problema não pede cite as propriedades, você pode. Agora, se na questão pedir fale das propriedades que você usou, aí você vai ter que falar. Terceiro exercício. Começando pelo item A. Nós temos aqui limite de x² menos y² dividido
por x menos y. Isso quando x e y está tendendo ao ponto 5, 5. Agora as coisas vão ficar mais interessantes, né? Vamos resolver logo isso aqui no quadro. Por que vai ficar mais interessante? Porque até agora a gente só sabe resolver limites usando aquelas propriedades que eu mostrei para vocês. Só que se você for usar aquela propriedade nesse limite aqui, você vai ver, bom, aqui é um quociente. Então, para eu usar limite em cima e embaixo, eu tenho que garantir que esse de baixo aqui não está dando zero. Mas quando você vai calcular o limite embaixo, ele vai dar zero. 5 menos 5 vai dar zero. E, na verdade, esse limite aqui, ele vai dar zero. Se eu fosse calcular individualmente, tanto em cima quanto embaixo. Então, esse limite aqui, ele está dando uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, como você estava acostumado no cálculo 1. Bom, normalmente no cálculo 1, quando você achava um limite lá, cuja determinação era 0 sobre 0, você não pensava duas vezes. O que você aplicava aí nessa hora? Você aplicava L'Hopital, né? Aí vem a pergunta agora, né? Professor, eu posso usar L'Hopital aqui em cálculo 2? E a resposta é não. Por que não? Porque a gente ainda não viu, quando a gente ver eu vou poder usar? Não, é porque a gente não vai ver. E por que a gente não vai ver? Porque, na verdade, gente, se você for pegar um conteúdo de cálculo 2, nós não vemos L'Hopital, nem em cálculo 3, nem em cálculo 4, porque, assim, não vou dizer que não exista nenhuma regra de L'Hopital, profissão desse tipo. Se você pesquisar, né, na academia, você vai encontrar, talvez, um ou outro artigo que tenha uma versão de L'Hopital. Só é claro que essa versão ainda é restrita, né? Muita gente não tem acesso a ela, e mesmo que tenha, essa versão, você precisa tomar muito cuidado com as hipóteses do teorema, dessa regra de L'Hopital adaptada. Você tem que ver quais são as condições que ele está pedindo. Então, ou seja, nós ainda não temos, na prática, nós ainda não temos uma regra de L'Hopital para o cálculo 2, ou seja, para funções desse tipo. Aliás, é até interessante falar isso para vocês, porque quando você aprender derivada, alguns de vocês vão querer fazer uma versão de L'Hopital para cá, para esse limite, porque você souber a derivada parcial, né? Aí você vai querer aplicar, aí você vai ver que em alguns limites, quando você tirou o L'Hopital lá da sua cabeça, deu certo. Você conseguiu resolver o resultado que você queria. Mas não quer dizer, a não ser que você prove matematicamente, que a sua regra de L'Hopital que você imaginou seja válida. Pode ser que seja, excelente, ótimo, você conseguiu provar um teorema. Mas muitas vezes você não consegue provar. E aí o que acontece? Se você pesquisar na internet, isso não é tão incomum assim, você encontrar limites, onde a pessoa, assim, às vezes ela encontra o limite que ela não faz ideia de como resolve, né? Aí ela vai na internet, joga lá num fórum. Aí joga lá no fórum, gente, como é que resolve esse limite aqui? Aí, de vez em quando, vai ter uma resposta lá. Ah, eu usei uma versão de L'Hopital e deu esse resultado aqui. Só que essa pessoa errou, que na verdade aquele limite lá que ela está perguntando nem existe. Né? Então, por isso que eu digo, não se confie nisso, tá, gente? Ou seja, vocês não vão poder usar L'Hopital aqui em cálculo 2, não vão poder. Tudo bem, então se eu ver na prova, usei L'Hopital, não, vai ser inválido, a não ser que você prove que a sua versão, ela é verdadeira, tá bom? Então não tem L'Hopital aqui. Resumindo, em cálculo 2 você não vai ter L'Hopital. Professor, e agora? Acabou meu mundo? Não, porque lá em cálculo 1 você não resolvia só por L'Hopital, você resolvia por outras táticas, né, outras técnicas, né? E creio que muita gente já saberia resolver uma questão dessa daqui. Porque você ia usar o quê? Já que não pode usar L'Hopital, nesse caso aí, fatoração. E de fato nós vamos usar fatoração para resolver esse problema. Então, vamos lá, deu uma determinação, então bora calcular de outro jeito. Aliás, outra pergunta antes de eu resolver. Por que deu uma indeterminação? Por que será que deu uma indeterminação? Por que deu indeterminação? 0 sobre 0. Por que deu? Para pensar. Sim. Ok. Muito bem. Ó, o colega está falando assim, professor, porque quando eu usei aquela propriedade, o limite deu 0. Mas por que o limite do denominador deu 0? É porque esse ponto que eu estou analisando aqui, ó, 5, 5, ele faz parte do domínio da minha função? Não.
Então, por isso que eu dei uma determinação, né? Naquele ponto ali, ele não faz parte do domínio. Mas isso me impede de calcular o limite? Não. É aí que a coisa fica mais interessante. Aí eu pergunto para vocês, olha só. Aliás, isso aqui seria uma boa questão de prova. Eu passava esse limite para vocês, essa função, e a primeira coisa que eu pedia para vocês, façam um esboço do domínio dessa função aqui. Façam um esboço do domínio dessa função aqui. Você conseguiria fazer? Diga, Paulo. Perfeito. Eu vou até comentar sobre isso. O Paulo está falando, se eu fatorar, eu vou obter uma outra função, mas cujo gráfico ali tem alguma semelhança, de fato. Mas por enquanto, vamos pensar aqui. Qual é o domínio dessa minha função? Primeiro, essa função é uma fração. Então, eu tenho restrição. Qual é a restrição? O meu denominador, ele não pode ser zero. Essa que é a restrição. Então, quem é o denominador? X menos y. Então, a restrição aqui é que x menos y obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. Em outras palavras, y tem que ser diferente de x. Essa que é a minha condição para o meu domínio. Y tem que ser diferente de x. Graficamente, o que significa? Significa que de todo o plano cartesiano, os únicos pontos que não fazem parte do meu domínio são os pontos que estão na reta y igual a x, na reta identidade. Então, eu faria aqui uma reta identidade, está aqui, só que essa reta é a única, são os únicos pontos que não fazem parte do domínio. Então, vou deixar ela tracejada aqui, ela não faz parte. O resto faz parte. Todos os outros pontos aqui, do lado daqui, do lado de cá, fazem parte. Então, esse aqui seria a representação do meu domínio. Inclusive, o ponto 5,5, ele não está aqui nem aqui, ele está na reta. Então, ele seria um ponto bem aqui, fora do meu domínio. Meu ponto 5,5. E aí, eu quero saber, mesmo que esse ponto não esteja no meu domínio, será que quando eu chego próximo dele aqui, próximo desse ponto aqui, será que na imagem eu chego próximo de algum valor? É isso que a gente vai ver. Então, para resolver esse limite aqui, a gente vai fatorar. Porque olhando para cima aqui, eu tenho a diferença de dois quadrados. Então, vou usar essa fatoração. Então, isso daqui vai dar. Faz aqui do lado. Então, isso daqui, gente, vai ficar assim, vai ficar limite. Aí aqui eu vou fatorar. Vai ser x mais y vezes x menos y. Dividido por x menos y. Isso quando xy está tendendo ao ponto 5,5. Aqui. Bom, até aqui eu não mudei a minha função. Agora eu vou simplificar. Eu posso simplificar porque eu estou me aproximando desse ponto aqui em um ponto de acumulação. Então, esse nunca vai ser igual a esse, porque o xy nunca vai ser igual a 5,5. Tá? Então, eu posso fazer uma simplificação. Posso simplificar esse com esse. Com isso, o meu limite aqui vai ser limite de x mais y quando xy tende a 5,5. Aí, gente, lá em cálculo 1, você aprendeu uma propriedade que diz o seguinte: quando você pode simplificar, você chega, assim, a rigor, isso aqui é como se fosse uma nova função, a rigor. Só que lá em cálculo 1 você aprende que quando você faz uma simplificação dessa e você chega numa nova função, se o limite dessa nova função existe, então o limite desse aqui também existe. Então essa propriedade ainda vale para o cálculo 2. Então eu simplifiquei, cheguei como se fosse uma nova função, mas se eu consigo calcular o limite dessa, então é o limite desse daqui também. É que eu consigo, né? Vai ficar limite do x tendendo a 5, que é 5, mais limite de y, tendendo a 5, que é 5 também. Então, isso aqui vai dar 5 mais 5, cuja resposta vai ser 10. Então, essa daqui é a nossa resposta. Tudo bem, gente? Alguma pergunta? Muito bem, então vamos para o item B agora. Diga, Paulo. Se for desenhar, olha, você consegue desenhar. Nesse caso aqui, Paulo, ficou fácil, porque o gráfico dele é o gráfico desse, só que tirando o pedaço que tem a reta. Então, isso aqui sim é um plano. Isso.
Isso, vai ser... Aí só que, tipo assim, você sabe que é um plano. Agora, como vai ser? Ele vai cortar onde? Não sei o quê. Aí tem que seguir aquele espaço lá. Todo aquele espaço lá. Como seria essa função x mais y, por exemplo, no plano XZ? No plano XZ é a função x. Aí é uma reta, identidade. No plano YZ é também uma reta, identidade. Como seriam as curvas de nível? Também seriam retas. Tá? Aí você junta essas informações, aí você consegue fazer um plano, né, com as características que você pretende. Tudo bem? Item B agora. Vamos para o próximo limite. O item B é muito legal. O item B é legal, mas o melhor são os próximos que vão vir depois desses, tá? Então, bora voltar para o slide, gente, só para ver como é o item B. Nós estamos no exercício 3. Vamos lá, voltando para o slide. Item B. Bora ver como é o limite. Tá ali, ó. Então, limite de x² mais y² dividido pela raiz quadrada de x² mais y² mais 1 menos 1. Quando xy está tendendo a 0, 0. Vamos lá. Nesse caso aí, se você for calcular o limite direto, você percebe que o denominador, ele também vai dar 0. Né? Porque, ó, se você jogar aqui o limite, aí você usa aquelas propriedades da subtração, da composta, não sei o que, no final vai dar 1 menos 1, que vai dar 0. Aqui em cima também vai dar 0. Então, isso aqui está dando uma determinação do tipo 0. 0 sobre 0. E agora? Eu vou ter que simplificar essa minha fração de alguma forma. Mais uma pergunta que eu faço para vocês. Qual é o domínio dessa função? Domínio. Questão de prova. Me diga o domínio dessa função aqui. Qual é? Qual é a restrição? O denominador, ele não pode ser 0. Qual é a única condição que o denominador vai ser 0? Só tem uma condição para o denominador ser 0 aqui. Se o xy for 0, 0. Exatamente a origem. Porque se ele for exatamente a origem, essa raiz aqui todinha vai dar 1. 1 menos 1 é 0. Para qualquer outro valor de xy, seja negativo ou positivo, essa raiz aqui vai dar maior que 1. Não é verdade? Porque esse aqui só está somando com 1. Então, o menor valor que eles alcançam aqui é 1. Quando é 0, 0. Qualquer outro valor é maior, então aqui não vai dar 0. Não vai dar determinação. Tá? Então, o domínio dessa função seria todo R2 menos a origem. Esse que seria o domínio. Mas tá, então vamos resolver. Aí por isso que está dando uma determinação aqui, ó, porque eu quero saber quanto é o limite justamente nesse ponto que não faz parte do meu domínio, que é a origem. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou tentar simplificar. Aí lá em cálculo 1 também vocês aprenderam uma técnica quando tinha raiz, que era multiplicar pelo que está embaixo, só que somado, né? Pelo que está da raiz. Por exemplo, aqui. Se aqui eu tenho raiz menos 1, então eu multiplico em cima e embaixo pela raiz mais 1. Então, vocês usavam muito isso para depois chegar naquilo do quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, sabe aquelas questões que você resolvia no início de limite, lá em cálculo 1? O jeito que você resolvia lá antes de saber L'Hopital? Pois é, você vai precisar de tudo isso, aqui em cálculo 2. Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz x² mais y² mais 1. Aí aqui mais 1 dividido pela raiz de x² mais y² mais 1 mais 1. Ó, perceba que eu não estou mudando em nada, porque eu estou multiplicando em cima e embaixo pela mesma coisa. Então isso aí eu não altero a minha fração. Em cima eu não vou mudar nada, vou deixar do jeito que está aí. Então vai ficar limite de x² mais y² vezes raiz de x² mais y² mais 1 mais 1. Aqui eu não mudei nada. A tendência é a mesma.
Tá, só que embaixo eu vou mudar, né? Porque vai ficar assim, ó. A menos B vezes A mais B. Isso aqui é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro é isso daqui sem a raiz quadrada. Né? Porque a raiz quadrada ao quadrado vai ficar só o que está dentro. Então, embaixo vai ficar x quadrado mais y ao quadrado mais 1 menos o quadrado do segundo. O quadrado de 1 é 1. Então, menos 1. Com isso, eu simplifico este com este. Não vai mais aparecer eles. Aí eu vou poder simplificar este daqui com este de cima. Tá? Então, ó, eu vou até fazer devagar, para a gente não sair cortando uma hora errado, né? Então, vou colocar aqui, igual ao limite de x quadrado mais y ao quadrado vezes a raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado mais 1. Aqui, mais 1. Embaixo, só sobrou x quadrado mais y ao quadrado. Isso quando xy está tendendo a 0, 0. Pronto. Aqui, ó, já posso simplificar esse com esse. Sobrou só o que está aqui na raiz. E agora não vai dar uma determinação. Então, posso calcular esse limite. Aí, usando o limite da soma, limite da composta, aquilo que você já sabe. Esse aqui vai ficar igual a raiz quadrada de 0 mais 0 mais 1 mais 1. Claro que isso aqui vai dar 1, 1 mais 1 é 2. Então, resultado 2. Alguma dúvida? Não? Então, vamos para o próximo exercício. Ó, a gente vai encerrar a aula com esses dois últimos exercícios aqui. Aí só vai faltar a gente ver a unicidade do limite, que é quando a gente calcula limites que não existem. Tá? Isso a gente só vai ver na semana que vem. Então, na prova, se cair um limite é porque ele existe. Não vai cair limites que não existem, tá? Tudo bem, gente? Então, só vai cair coisa que a gente viu até hoje. Lembrando que, claro, o que pode cair na sua prova pode ser o conteúdo tanto dessa semana quanto da semana passada, tá? Então, não deixe de rever nada aí do que a gente viu, desde da segunda-feira da semana passada. Então, tá, vamos resolver esses dois aí. Vamos se divertir com esses dois últimos. Esses dois últimos são muito, mas muito divertidos. E muito interessantes. Vocês vão ver por que eu estou falando isso. Quarto exercício. Você tem no item A limite quando xy está tendendo ao ponto 0, 0. Aí você tem x y ao quadrado sobre x quadrado mais y ao quadrado. Vamos ver isso daqui, gente. Olha só. Por que eu estou falando que isso aqui é muito legal? Porque, primeiro, se você fosse querer calcular limite direto, isso daqui, jogando para esse ponto aqui 0, 0, também vai dar uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Você já sabe que você não pode usar L'Hopital, então você vai ter que usar outras técnicas. O que a gente estava usando até aqui era uma fatoração. Mas nesse caso aqui, tem alguma fatoração para usar? Porque aqui não é menos, aqui é mais. Nós não temos fatoração para usar. Tá? Então a gente não tem. Então não vai ser por fatoração. Aí você vai dizer, professor, mas eu só sei por fatoração. E agora? O que é que eu faço da minha vida? Então, gente, isso aqui é interessante, porque isso aqui você não via no cálculo 1. Não via uma função dessa daqui no cálculo 1. E note que 0, 0 também é o único ponto que não faz parte do domínio. O domínio dessa função é todo R2 menos 0, 0. Então, será que esse limite não existe? Ele existe. Agora, como é que eu calculo? Bom, se você não consegue por fatoração, a única coisa que a gente tem até agora são as propriedades. Então, você vai ter que pegar seu caderno, olhar de novo cada propriedade, uma por uma.
limite da soma, não sei o que, não sei o que. Aí você ia chegar naquela lá que você mesmo anotou. Essa daqui é de extrema importância, o professor falou para eu colocar aquela importante, não sei o que, não sei o que. Ah, então você vai pensar, então deve ser essa, que até agora eu não usei e de fato é ela. Então, o que quer dizer aquela propriedade? Vamos relembrar aqui. Ela diz o seguinte, que se você tem aqui, ó, o limite, deixa eu colocar de outra cor. Se você tem um limite, você quer calcular o limite disso aqui, de uma função vezes outra função. Aí isso aqui quando x tende a um ponto A. Você quer colocar esse limite. Só que tem algumas condições. Qual é a condição? Primeira condição. O limite de uma delas, aí eu vou dizer que é, poderia dizer que é g, é 0. E assim, tem que ser 0, tá? Não pode ser outro valor, tem que ser 0. O limite de só uma delas é 0. Outra condição, a outra função, que é a g, ela é limitada. Ela é limitada. Vou colocar c de constante. Então aqui é só um resumo. Se você tem o limite do produto de duas funções, onde o limite de uma delas vai para 0 e a outra é limitada, então esse limite aqui é igual a 0. Diga, Paulo. Não entendi? Não precisa. A pode estar limitada entre 0 e 1, não tem problema nenhum. Tá? Não precisa ser simétrico. Ah, mas não precisa. Tá? Porque se ela está limitada entre 0 e 1, já é suficiente. Entre menos 1 e 2, já é suficiente. Eu só quero que ela seja limitada. Apesar de que geralmente a gente vai trabalhar com intervalo simétrico. Mas não precisa. Só quero que ela seja limitada. Tá? Ok. Aí você vai dizer, beleza, professor, mas aqui eu só tenho uma função. Eu não tenho duas. Não tem problema. A gente vai transformar essa função. A gente vai olhar para ela como se fosse o produto de duas funções. Isso que a gente vai fazer. Então aqui, ó. Vamos ver se vocês concordam comigo. Vamos dizer que isso aqui vai ser igual ao limite xy tendendo a 0, 0. Eu vou separar isso aqui em duas funções. Vou separar assim, ó. Isso é a mesma coisa que x vezes y² dividido por x² mais y². Todo mundo concorda comigo? Sim, né? Isso é a mesma coisa que isso. Então, ó, aqui eu tenho uma única função e aqui eu tenho uma segunda função. Aí eu te pergunto, em uma delas, o limite vai para 0? Você já sabe que o limite vai para 0 em uma delas? Já, na primeira, ó. Se eu fosse calcular só o limite para x, se fosse calcular aqui em cima, ó, limite só para x, quando xy tende a 0, 0, só isso aí já ia dar 0. Diferente se você fosse querer calcular essa daqui. Se você fosse querer calcular desta daqui, o limite não ia ser 0. Ia dar 0 sobre 0. Você ia ter que fazer outra coisa. Tá? Ok. Então, separei em umas funções. Uma delas já vi que o limite é 0. E a outra? O que falta para eu aplicar aquela minha propriedade? A outra tem que ser limitada. Então, agora, se eu conseguir provar que essa função aqui é limitada, acabou a questão. Eu consigo usar a propriedade, o limite vai dar 0. Aí o limite existe, nesse caso. Agora, gente, observação. Na sua prova, digamos que é esse limite desse. Aí você chegou aqui. Assim, dizer que isso aqui vai para 0, tudo bem, até entendo, você consegue fazer de cabeça. Agora, tem gente que chega aqui e fala, só diz assim, isso aqui é limitado, isso aqui é para 0, acabou, é 0. Por quê? Porque eu vi em sala que o professor disse que é limitado. Não. Se você acha que é uma função limitada, na sua prova você vai ter que provar. Tá? Limitação de função você vai ter que provar. Então já estou adiantando isso para vocês. Mas não se preocupe, porque não é difícil. Ó, eu vou provar que essa daqui é limitada. Aí olha o que eu vou fazer. Vocês concordam comigo que y² vai ser sempre menor ou igual que x² mais y². Por que isso aqui é verdade, gente? Olha, porque aqui do outro lado direito eu tenho o mesmo y², só que ele está somado com x². Isso aqui pode ser negativo, x²? Não. Então isso aqui sempre vai somar, ou pelo menos se for 0 vai ser a mesma coisa. Então essa desigualdade ela é válida. Nesse caso aí eu também posso afirmar
que y ao quadrado é maior ou igual que zero, já que é y ao quadrado. Aí olha o que eu vou fazer agora. Eu quero chegar nessa função aqui. Então, nessa desigualdade, eu vou dividir todo mundo pela função x² mais y². Claro, assumindo que isso aqui não é zero, né? Porque senão eu não ia conseguir dividir. Mas não tem problema assumir que não é zero, porque não é mesmo, porque isso aqui é só uma tendência, nunca vai chegar no 0, 0. Então eu consigo dividir sem problema nenhum. Aí eu vou dividir todo mundo por essa função. Como isso aqui vai ser sempre positivo, já que não é o 0, 0, então eu não vou alterar minha desigualdade. Aí vai ficar assim, 0 dividido por essa função ainda é 0. Vai ficar 0 menor ou igual que y² dividido por isso, aí eu vou deixar em forma de fração, y² dividido por x² mais y², está aqui, só fiz a divisão aqui, não fiz mais nada, menor ou igual, gente, quanto é? Isso daqui dividido por isso daqui, é 1, porque é ele mesmo, vai ficar 1. Ou seja, olha quem apareceu aqui no meio, ó, a mesma função que está aqui, e ela está limitada entre 0 e 1. Outra observação, para ser limitada, ela tem que estar limitada entre constantes, entre números, sim ou não? Sim. Então, na sua prova lá, sei lá, você fez a manipulação, mas no final ficou assim. Sei lá, aqui do 1 mais x. Isso aqui já é limitado? Não. Então, para ser limitado, tem que estar limitado entre constantes. Aí você pode afirmar, está limitado. Então, enquanto aparecer uma letra lá do outro lado, ó, então não é. Então está aqui. Mas eu cheguei aqui. Então eu acabei de provar, agora sim, eu provei que esta função, ela é limitada. Então, provei que uma função aqui, ela vai para 0. Provei que essa daqui é limitada. Então, pela propriedade, esse limite aqui, ele existe e é igual a 0. Terminei a questão. Então, claro, por enquanto, a gente só está vendo limites que existem, né? Mas vai chegar um momento no curso que você vai olhar para o limite e você vai ter que pensar, será que ele existe? Será que ele não existe? E aí você vai ter que seguir 2 caminhos diferentes. Se você suspeita que ele existe, você vai usar algumas ferramentas. Se você suspeita que ele não existe, você vai ter que usar outras ferramentas para provar. Tá? Mas, por enquanto, só está com o limite que existe. Então, tá de boa. Tá, para encerrar, letra B. E a gente encerra a nossa aula. Aí, gente, eu vou usar o mesmo raciocínio. Eu tenho essa função. Se você reparar, ela vai dar 0 sobre 0. 0 sobre 0 é um ponto que não faz parte do domínio. Eu não consigo fatorar essa função. Então, só me resta usar a minha propriedade. Então, eu tenho limite de xy dividido pela raiz de x² mais y². Isso quando xy está tendendo a 0, 0. Vamos resolver. Nesse caso, eu vou de novo separar em 2 funções. Então, vou escrever assim. Isso aqui é o limite quando x tende a 0, 0. Aqui, gente, eu vou comentar sobre um erro muito comum, que muita gente comete mesmo. Então, aqui vai ficar x sobre a raiz, aqui tanto faz se eu separasse x ou y, é a mesma coisa, vezes y. Está aqui. Separei em 2, que a gente fez anteriormente. Eu tenho a primeira função e a segunda. Uma delas já vai para 0, quando você calcula o limite? Sim, a segunda, né? Aqui, ó, se você calcular o limite aqui só do y, limite aqui só do y, quando xy tende a 0, 0, isso aqui dá 0. Beleza. Então, agora, a minha esperança para mostrar que esse limite existe é provar, então, que essa função aqui é limitada. Vamos tentar provar. Como é que eu faço isso? Aí, olha só, gente, cuidado, muito cuidado aqui no que eu vou fazer. Porque aqui eu vou usar um módulo de x. Porque, olha só, módulo de x é a mesma coisa que raiz quadrada de x². Tudo bem? Que é menor ou igual que raiz quadrada
de x² mais y². É menor ou igual porque eu estou somando aqui com um termo não negativo. Então, eu tenho que o módulo é menor ou igual que essa raiz. Aí, qual é o erro muito comum que o aluno comete aqui? Ele pega e já divide por isso daqui, porque a gente sabe que módulo é maior ou igual que 0, né? Aí fica assim, 0 menor ou igual que o módulo de x sobre essa raiz quadrada menor ou igual que 1. Aí pronto, ele fala assim, tá aqui, ó, é limitado, acabou a questão. Aí eu te pergunto, essa função aqui é a mesma dessa? Não, não é. Então não, você não pode com isso daqui já provar que isso aqui não. Você tem que provar que essa função aqui exatamente, sem o módulo, é limitado. Professor, mas o senhor começou com o módulo, foi o senhor que me induziu ao erro. Não, mas eu terminei. Você tem que ver até o final da resolução. Não pode parar no meio da resolução. Então, ó, a partir daqui, olha o que eu vou fazer. Eu vou usar a definição de módulo. Porque diz o seguinte, pela definição. Se o módulo de x é menor ou igual que 1a, o que significa? Que x é maior ou igual que a, menor ou igual que a e maior ou igual que menos a. Não é isso? Aí quando você passa daqui para cá, não tem mais o módulo. Que aqui eu já usei a definição do módulo. Aí eu vou fazer a mesma coisa lá. Aí vai ficar assim. X é maior ou igual que a raiz quadrada de x² mais y², menor ou igual que isso, e maior ou igual que menos a raiz quadrada de x² mais y². Pronto, isso aqui eu posso afirmar. Agora já não tem mais módulo, é x. E eu vou pegar e vou dividir todo mundo pela raiz. A raiz quadrada. Aí quando eu faço isso, lembrando que isso aqui é positivo, né? Porque isso aqui sempre vai ser maior ou igual que 0, e nesse caso nunca 0, porque é uma tendência. Então isso aqui é positivo, não altera minha desigualdade. Quando eu divido menos isso daqui por isso daqui, vai dar quanto? Menos 1. Então vai ficar menos 1 menor ou igual que x sobre aqui a minha raiz quadrada menor ou igual, esse por isso vai dar 1. Pronto. É a mesma função, está aqui, ó, a mesma função, e ela está limitada entre duas constantes, menos 1 e 1. Então, eu acabei de provar que sim, que de fato ela é limitada. Está aqui. Então, ó, essa função aqui, acabei de mostrar que ela é limitada. Essa função aqui, o limite dela sozinho vai para 0. Então, pela propriedade, posso afirmar que isso é 0. Alguma pergunta? Então, pronto, gente. Então, gostaram de limite? Interessante, né? Beleza. Então, na semana que vem, a gente vai continuar nessa parte de limite e vai ver sobre funções contínuas. Boa prova para vocês e a gente se vê novamente na segunda-feira. Até mais.